Olá, estamos aqui com o nosso podcast Conversa de Sofá e você faz parte dessa conversa e para nós é muito importante você deixar o seu like ou o seu comentário. E eu estou sempre lendo os comentários e faço questão sempre de olhar pessoalmente, porque isso é um retorno muito importante. E hoje nós queremos conversar sobre política, sobre o envolvimento do cristão na política. E eu, claro, para conversar sobre isso, convidei o apóstolo Sinomar, que é a pessoa mais política que a gente conhece. E eu quero então começar esse assunto sobre política com ele, já perguntando algumas coisas para você, viu? Aliás, você também é de procedência política, né? Sim, eu sou de procedência política, porque desde criança eu convivo com política. Meu pai foi político. Primeiro ele foi vereador, depois ele foi prefeito da cidade de Nerópolis, aqui perto de Goiânia. Num tempo em que Nerópolis era uma cidade tão pequena, ele foi o segundo prefeito da cidade. E eu era uma pré-adolescente nessa época e vivia nesse ambiente. Foi na época do Juscelino. Inclusive, eu morava em Nerópolis na época e eu me lembro do Juscelino ter ido lá. Pois é. E a gente convivia com o governador e também tinha deputada estadual de Goiás, o nome dela era Almerinda Arantes, eu me lembro muito bem dela. Meu pai era muito empolgado com a política e ele incentivava a gente. Ele levava a doutora Almerinda lá em casa. E não teve nenhum filho político, né? Não, e ele chamava a gente, eu acho assim tremendo. Naquela época, onde mulher não era considerada assim uma pessoa desses meios. E ele chamava a gente e falava: olha, preste atenção, ela é uma deputada, ela fala bem, ela trabalha muito bem nessa área dela, e é importante vocês assistirem, nós, as mulheres, as filhas, porque isso é uma escola para vocês irem se formando. Eu achava assim, muito interessante. Não era com essas palavras que ele falava, mas eu não lembro as palavras, mas ele nos incentivava. Agora a minha história, ela é bem antiga, porque eu ainda estava no seminário quando Deus me deu uma revelação dizendo que eu teria um filho, que ele seria grande na política. Isso aí me despertou. Inclusive, Deus disse: ele vai se chamar Simeison. É um nome que eu nunca tinha visto e nunca mais vi outro igual. Entendeu? Se você me perguntar qual o significado, eu não sei, mas o nome dele me foi dado claramente e isso está registrado. Eu enviei uma carta para Elizabeth na época, dizendo: nós vamos ter um filho com este nome e ele vai ser grande na política. Mas a gente se casou, as coisas aconteceram, ele já estava com 25 anos. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu estava junto com o bispo Eurípides. Ele estava comigo numa conferência, quando eu tive uma experiência inusitada. Fui envolvido assim dentro de um redemoinho e ali naquele momento Deus me disse em voz audível: o teu filho mais novo será grande na política. Então eu comecei a me abrir para a política e descobri que Deus não exclui nenhum segmento da sociedade e também Deus está muito preocupado em se envolver na política para transformá-la. É importante você falar isso, que Deus não exclui nenhum segmento da sociedade, porque a política ela já foi excluída por muitos anos pelos cristãos. Então a igreja cristã em geral, e eu estou falando de todo o cristianismo, não estou falando só do pessoal evangélico, mas de todo mundo, sempre
por muitos anos, excluiu essa parte de política. E isso não foi bom. Eu acho que não foi bom. Mas quem vai falar sobre isso é você. Lá em Efésios 1:10 está escrito que Jesus, ele veio para transformar todas as coisas no céu e na terra. Quando a Bíblia diz que ele veio implantar a igreja e usar a igreja para transformar todas as coisas, isso inclui todos os segmentos. É verdade. Não é? A igreja não pode trabalhar um segmento e abandonar o outro, ou estigmatizar aquele segmento dizendo esse aqui é do diabo. Ora, nada é do diabo. O diabo não cria, não produz nada. Tudo é ideia de Deus, não é? A política, ela sempre existiu desde o céu. Lá no céu existe uma hierarquia clara. E Jesus, ele é chamado em toda a Bíblia de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não é? Então, eu ouvi também muito esta expressão, principalmente quando me converti. Política é do diabo. O diabo adora ouvir isso. Se já deu para ele. Já deu para ele, entendeu? Mas graças a Deus, porque o povo de Deus acordou e nós estamos vendo a igreja retomando o seu verdadeiro papel de se envolver em todas as áreas com o propósito de transformar aquelas áreas. E eu, na minha visão, tudo aquilo que a igreja abrir mão, o diabo vai adotar. É verdade. E você disse bem isso, porque quando a gente fala isso é do diabo, a gente está entregando para ele, isso? Né? Então isso nós não podemos. É. E como eu falei no início que eu vivi nesse ambiente e era muito difícil, porque nós éramos, eu acho que quase os únicos, quase a única família evangélica, talvez tinha umas 3 ou 4 na cidade naquela época. E além de sermos evangélicos, meu pai se envolveu com política. Então, como criança, nós éramos muito cobrados. Éramos cobrados na escola e em todo lugar que a gente fosse. Nós não podíamos dar um passinho que gerasse dúvida nas pessoas, porque as pessoas nos cobravam. Além de ser crente, é filha do prefeito e está fazendo isso. Então a gente tinha que ser muito bom na escola, nosso comportamento tinha que ser muito bom. Era muito difícil, sabe? Era tenso. Por isso que você é muito Caxias, então, né? Não sei. Você acha? Acho. Então é um sujo falando mal lavado. Mas olha, falar sobre isso é importante também, porque nas universidades, por muito tempo, os cristãos não levaram em consideração esse lado com os universitários. Eu me lembro que nos anos 70, eu acho que perto dos anos 70, um pouquinho antes, surgiu a ABU, que é a Aliança Bíblica Universitária. E aí a ABU começou a fazer programações de células dentro das universidades. Eu me lembro, foi excelente. Então. Aliás, ainda existe, mas não com a mesma força, né? Eu não sei hoje como está, mas foi muito importante na época. E quem encabeçava na época era a pastora Neuza Tioca, né? É verdade. E foi muito importante, foi um trabalho assim... Não, foi um trabalho de né? impacto, foi um grande impacto e que produziu muitos resultados. Para você ver, na área do ensino, a igreja imiscuiu-se, envolveu-se, entrou para dentro e produziu transformação. Não é? A educação é uma área a ser transformada e conquistada. Sim. Não é? A política também é a mesma coisa. Hoje, nós temos 120 parlamentares no Congresso Nacional que são evangélicos. Isso tem feito uma grande diferença,
Isso é Alguém fala, mas fantástico, é, isso é maravilhoso. ué, alguém diz, mas há muitas coisas negativas da política, mas há coisas negativas também em todos os outros setores da vida. Dentro da igreja, há coisas negativas, minha filha. Agora você Sempre falou, no meio de uma comunidade tem um Judas, é verdade. não Aí é? é porque você falou sobre os 120 parlamentares, E mas é o que a gente outra sempre. coisa. A tendência agora, a partir de 2023, é passar de 150 parlamentares evangélicos e graças a Deus por eles ali, porque eles já barraram muitas leis nocivas à igreja. É verdade, mas muitas pessoas falam: eu não vou votar em candidato evangélico porque ele acaba entrando lá e se misturando, se corrompendo. Noemi, o sol penetra na lama e não se suja, entendeu? Então, tudo depende da pessoa, mas há pessoas ruins em todos os segmentos da sociedade, entendeu? Há militares bons e há militares ruins. No Supremo Tribunal Federal do Brasil, há ministros bons e ministros ruins, entendeu? Dentro da igreja, há pessoas boas e pessoas que deixam a desejar, Isso. entendeu? Na política também não é diferente. Mas ai de nós, se não fossem os parlamentares evangélicos. Ai de nós. Pois é, porque A igreja já estaria rastejando, a igreja já estaria completamente sufocada por ideologias malignas. Mas mesmo assim, ainda muitas igrejas evangélicas e do meio cristão em geral, porque eu não posso aqui só falar da igreja evangélica. Nós temos tem que falar do meio cristão todo. E no meio cristão ainda existe muita divisão. É um meio muito dividido. Uns acham que precisam de apoiar a política, de esclarecer política dentro da igreja, outros já acham que não. A igreja tem que entender o seu papel de ser luz e sal. Entendeu? Sim. E a igreja não pode ser luz e sal em apenas algumas esferas da sociedade. Ela tem que brilhar nas trevas. Exatamente aqueles setores mais difíceis da sociedade, é ali que a igreja deve entrar e fazer a diferença. Entendeu? Sim. Você imagine se nós temos hoje 120 parlamentares evangélicos e muitos católicos também muito comprometidos com a palavra de Deus, não é? São hoje já aí uns 200, digamos assim. Isso é fenomenal, entendeu? E eles têm se transformado numa força de resistência ali. E as melhores leis que nós temos hoje, que nos amparam, que nos defendem, não é? A própria Constituição de 88, ela tem no seu primeiro artigo dizendo que Deus é soberano, Deus é o governante e que Deus é a base de todas as coisas, a própria Constituição brasileira. Então, esses parlamentares, eles têm procurado seguir à risca a Constituição brasileira. Se alguns fazem o contrário, mas eles são minoria. E eu sempre acredito que a verdade sempre virá à luz e vencerá. Tem duas coisas que não ficam por muito tempo escondidas: é o sol e a verdade. Então, assim, no Velho Testamento, o templo era um lugar sagrado. Então tinha até as partes, o lugar santo, tudo separadinho no templo. E no Novo Testamento, com a vinda de Jesus, nós entendemos que nós somos o templo. E porque Jesus habita em nós. Mas hoje ainda tem muitas pessoas que defendem o espaço
dentro do prédio da igreja como um lugar sagrado e que ali não pode levar, por exemplo, um político para receber oração, porque aquele lugar é sagrado. O que você nos explicaria sobre isso? É lógico que o templo de Deus hoje somos nós, não é? E o ajuntamento de todos os filhos de Deus vai se transformar no tabernáculo de Deus, onde ele vai habitar pelos séculos dos séculos, né? Agora, é bom entender também que quando você constrói um prédio e consagra aquele prédio para o culto a Deus, separa, não é? Santifica aquele lugar para o culto a Deus, aquele lugar está santificado também, entendeu? E é importante que as pessoas entendam isso. Outra coisa, muitos não querem levar políticos nas suas igrejas porque a política é uma coisa suja. Ora, há muita coisa suja por aí, não é? E que entra dentro da igreja. E eu não vejo por que motivo consideram os políticos mais pecadores do que os outros. Isso é hipocrisia, isso é farisaísmo, certo. Não é? Pai, graças te dou, porque não sou como os demais homens, entendeu? Isso aí é prepotência, é vaidade. Por que um político, ele é menos importante do que outra categoria de pessoas, entendeu? E ele está ali na igreja pedindo oração. A igreja, é o papel da igreja orar por todos. Agora, eu não acho correto que um político venha à igreja fazer campanha política dentro da igreja. E nem pode, né, hoje. Aí eu sou contra, entendeu? Mas a igreja deve orar, deve acompanhar e deve orientar a sua membresia a escolher os nomes mais adequados e bem preparados para aquela área que ele está pleiteando no setor político. Hoje pode ainda um pastor dar a palavra para um político quando ele vai à igreja e esse político vai ali fazer tipo uma propaganda de si mesmo? Não convém. Agora, um político, e eu conheço muitos políticos que são pastores, e às vezes eles vão nas igrejas pregar o evangelho, nem tocam em política. Sim. Entendeu? Sim. Então, aí sim. Agora, entrar para dentro da igreja para fazer campanha política, inclusive há uma lei que proíbe isso hoje. É isso aí. Existe uma lei. Uhum. E nós evangélicos devemos seguir as leis e obedecer às leis, às regras, não é? Então, o político, que às vezes ele é um evangelista, às vezes ele é um pastor, às vezes ele é um profeta, e nesse sentido ele deve fazer uso da palavra sim, porque não podemos estigmatizá-lo dizendo esse aí é político, é pecador, é o maior dos pecadores. Isso não é correto, não é bíblico. Às vezes eu vejo pessoas das igrejas até saindo da igreja se tiver um político lá dentro, porque elas recusam aceitar aquela presença ali. Aí, no caso, você acha que essa pessoa está agindo como um fariseu? Sim, é pecado. A Bíblia diz que nós não podemos fazer acepção de pessoas, não é? Uhum. A acepção de pessoas na Bíblia é um caso tão sério que quando essa pessoa ora, as suas orações são bloqueadas. Sim. Que nós não podemos... É o orgulho, né? É preconceito, né? É o orgulho também, né? E a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, não é? Uhum. Então, eu acho que todas as pessoas devem ser incluídas na igreja, bem recebidas e bem amadas. Quem dera se as igrejas evangélicas produzissem todos os políticos hoje nas várias esferas, nas assembleias legislativas. Imagine que leis poderiam ser criadas na área da educação, não é? Da família. Na área da família. Então isso seria uma bênção. Então o político, ele é um agente
Ele é um agente poderoso para promover mudanças. Agora, um político com a mente renovada, um político temente a Deus, ele vai ser, com certeza, uma bênção ali onde ele está plantado. Porque a gente não vive sem a administração política da cidade, do estado, do país. Nós precisamos dos políticos. E se nós recusamos os políticos nessa época, como nós vamos defendê-los depois? Porque nós precisamos deles. Noemi, tudo que acontece no mundo, não é só no Brasil, é via política. Isso. Se o pão aumenta, é um fator político. Se a gasolina baixa, como está acontecendo no Brasil, é um fator político. Se a inflação não aumenta, é? Porque nós, cidadãos civis, o que nós podemos fazer? Nós temos que seguir as regras. Agora, os políticos que estão engajados e que têm mandato, eles são os responsáveis pela confecção de leis. De leis. Eles fazem as regras. Eles fazem as regras, não é? O executivo pratica essas regras. Então é muito, 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 muito importante que a igreja tenha esta visão e saia deste pensamento antigo, retrógrado, esse pensamento de que a política não coaduna, não combina com a palavra de Deus. Sim. Isso é um erro grave. Isso é um erro grave. Porque, olha o Velho Testamento todo. Nós vamos conversar sobre esses envolvimentos de pessoas lá na Bíblia. Sim, pois não. Este é o podcast Conversa de Sofá. E hoje eu estou conversando com o apóstolo Silomar sobre política. E sobre política com ele, porque você sabe que ele é o pastor mais político que nós conhecemos. E começamos conversando sobre por que ele se tornou tão envolvido com política, mas agora eu quero continuar essa conversa e eu quero que você nos fale sobre a política na Bíblia. Noemi, toda a Bíblia está salpicada de atos políticos. Por exemplo, todos os homens de Deus, eu digo todos, que promoveram mudanças e transformação, aliás, as figuras mais proeminentes da Bíblia, todas elas foram políticas, começando com Moisés. Aliás, começando com Abraão, entendeu? Abraão, ele é o pai de uma nação e ele foi um político no sentido cabal da palavra. Depois, Moisés foi o maior legislador da história do mundo. Nunca surgiu um outro legislador como Moisés, não é? E quem fez todas as leis do Velho Testamento foi Moisés. Se isso não é política, não sei o que é ser política, não é? Então, depois apareceram outros personagens. Neemias, por exemplo, ele foi o reconstrutor dos muros de Jerusalém e reorganizou a cidade, reorganizou o povo, organizou as tribos. Verdade, entendeu? José também, né? Estabeleceu leis, normas, preceitos e se tornou governador. Neemias se tornou governador de Israel. José, que é um político, porque José foi governador do Egito. As escrituras afirmam que ele foi o homem mais poderoso do mundo. Ele administrava, né? Ele é chamado Senhor do mundo. Senhor do mundo. Ele administrava, ele mandava, desmandava, fazia, desfazia. Então, ele era um político exemplar. Daniel, não é? Daniel também foi governador, não é? Daniel, na Babilônia, ele foi o segundo, depois de Nabucodonosor, e ele passou pelo governo dos medos e persas, não é? Verdade. E vários governos. Passou nas mãos de Ciro, de Belsazar, todos aqueles reis, e a sua inteligência
fê-lo um político diferenciado. Por isso que eu acho que o político hoje, ele pode fazer a grande diferença, como Daniel fez. E Daniel não abençoou só o seu povo, não. Inclusive todos os adivinhos, todos os magos daquela época se salvaram às custas de Daniel, que pediu a Nabucodonosor para poupá-los. E este é o papel do político. A própria Esther, abençoar a todos. Deixa eu puxar o meu lado feminino aqui. A própria Esther, com muita habilidade, ela se envolveu também, porque o papel dela ali foi muito importante para mudar leis. Então. Não foi ela que mudou, ela disse, mas ela influenciou. Mordecai disse para ela, quem sabe não é exatamente para esta hora que você nasceu, não é? Porque todos os atos dela ali foram políticos. Isso. Ela veio fazer uma intercessão diante do rei, não é? Foi ouvida e todos os inimigos de Israel, levantados por Amã, foram derrotados. Então houve ali um ato político grande, tremendo, e Deus estava naquele negócio. E Débora também. Débora. O tempo que ela foi juíza, houve paz em Israel. Agora, o que dizer tá puxando para ela. Mas não é justo. Olha aqui, então vamos fazer o seguinte, eu falo dos homens, você fala das mulheres. Não, é o seguinte, hoje não se vê nada só com homens. Tudo graças a Deus, porque mudou, né? A mulher junto, E você sabe o que mudou? Porque Getúlio Vargas resolveu confeccionar uma lei autorizando as mulheres a votar. E abriu um grande espaço para as mulheres. E a mulher não é menos inteligente do que o homem, ela foi à luta. Foi à luta e ganhou seu espaço, está ganhando. E hoje no parlamento brasileiro nós temos muitas mulheres altamente competentes. Mas voltando ao Velho Testamento, o que dizer de Josué? Josué foi o maior guerreiro, o maior conquistador da história. Ele conquistou muitas nações e todos os atos de Josué foram políticos. Isso, só mais um, tá? Porque como não mencionar Davi? Não é? O Davi, ele foi o maior rei da história do mundo. Então, veja que os homens de destaque na Bíblia, todos eram políticos. Hoje nós temos no Brasil um homem muito temente a Deus da presidência da República. E isso tem sido uma bênção para todos nós. É interessante tudo isso, porque o papel da igreja, ele vai além da pregação do evangelho. O papel da igreja, ele é muito mais amplo, não é? As atividades da igreja vai muito além de tópicos religiosos e eclesiásticos. Sim. Entendeu? A igreja é educadora, né? Educadora. A igreja, ela é envolvente, ela tem que se envolver. E uma área, não é? Seja ela qual for, para que ela seja transformada, tem que haver envolvimento. Sim. É como o sal, não é? O sal só impede a putrefação dos alimentos, porque ele penetra nos alimentos. Então, esta era a grande expectativa de Jesus quando ele disse que a igreja é sal e é luz, não é? A luz fala de influência e o sal fala de mudança, de transformação. O mundo hoje, eu vou dizer a verdade para você, também, o mundo já teria apodrecido se não fosse a presença da igreja. Não é? O mundo teria apodrecido. Mas a igreja, ela vai se infiltrando nos vários segmentos da sociedade e vai impedindo esse apodrecimento da sociedade. Então, graças a Deus, porque Jesus organizou a sua igreja e gradativamente, paulativamente, a igreja vai conquistando espaço, e a notícia mais linda da Bíblia é:
as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E por isso é tão importante o papel dos intercessores. É verdade. Porque a intercessão no Brasil tem feito muita diferença. Hoje, talvez alguns não saibam, mas nós temos milhares de grupos de intercessão. O Brasil, hoje, ele está, na minha visão, bombardeando o céu. Sim, não é? Com as suas orações. Hoje, toda a igreja local, nós temos no Brasil, hoje, mais de 120 mil igrejas evangélicas. Eu disse 120 mil igrejas evangélicas, não é? Então, é um grupo poderosíssimo. E toda igreja tem seu grupo de intercessão. Hoje, toda igreja tem seu grupo de intercessão, orando pela família, pela pátria, pelo presidente da República, pelas instituições organizadas, pelas Forças Armadas, pelo Congresso Nacional. Isso é muito bom. E Deus não engaveta orações. Deus vai ouvir essas orações e o resultado, eu não tenho dúvida, será um mover poderoso do Espírito Santo. Ontem a gente estava lendo o livro de Oséias e me chamou a atenção a hora que nós lemos que nem todo governo é colocado por Deus. Quando Deus coloca o governo, ele assume. Deus assume, porque foi ele que colocou. Mas quando o povo começa a insistir que Deus coloque um governo que não é da vontade de Deus e Deus permite, vem um desastre muito grande no país. Então, acho que o papel dos intercessores agora, nesse tempo em que nós estamos chegando perto das eleições, é orar para que Deus coloque os governantes. Mas por que um mau político assume o poder? Por omissão da igreja. Sim. Por omissão da igreja, não é? Porque qual é a grande promessa da Bíblia? Se este povo que se chama pelo meu nome, veja bem, orar, se humilhar e me buscar, não é? Primeiro, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu sararei a terra. Então, veja que são pontos chaves e que às vezes a igreja se esquece de praticar. Porque a oração possui vários degraus. Existe ações de graça, existe petição, existe louvor, existe adoração, existe intercessão. São vários degraus. Agora, um degrau poderoso é o degrau da intercessão. O maior de todos, para mim, está no cimo de tudo, está lá em cima, é a adoração. A adoração. Uma igreja adoradora, ela vai trazer o governo de Deus para a terra. E aí o Espírito de Deus vai levantar as pessoas chaves para governar o seu povo. Lá em Deuteronômio 14 está claro, quando vocês entrarem na terra que o Senhor Deus vos dá, vocês devem escolher um dos seus irmãos para governar sobre vocês. Veja que não é desejo de Deus que o ímpio nos governe. Não é? Deus foi bem enfático, bem claro. E eu acho que Deus não mudou de ideia. Eu acho que Deus continua desejando que a igreja ore, interceda, para que Ele levante as pessoas certas, na hora certa, para nos governar. É a forma que você já está orientando, Exato. Como a igreja orar. Exato, exatamente. E precisamos levantar grupos desse tempo. Eu acho que, inclusive, nestes tempos de pleitos eleitorais, a igreja precisa orar muito e se humilhar. Isso. E pedir a Deus, de maneira objetiva, Senhor, dá-nos um homem, dá-nos as pessoas certas. Sim. Para estarem nas várias esferas da política, porque se a igreja orar, Deus vai ouvir e Deus vai sarar a nossa terra. E para que a terra seja sarada, nós precisamos de bons políticos, bons parlamentares. Sim. E você vê então a igreja como uma força de resistência contra as forças malignas na política. Eu vejo a igreja como uma força de resistência porque
acompanhe o meu raciocínio. Neste censo agora, o Brasil todo vai se surpreender, porque nós teremos passado de 80 milhões de evangélicos. Sim. Fora os católicos praticantes. Sim. Fora os católicos praticantes. Você imagine aí um grupo de 150 milhões de pessoas numa nação de 214 milhões. Sim. Esse é um grupo poderoso de resistência contra essas ameaças, Sim. não é? Que estão surgindo por aí, comunismo, socialismo, não é? Social-democratas, globalistas. São nomes hoje que são criados para enganar o povo, mas tudo é farinha do mesmo saco. Sim. Entendeu? Entendi. Todos são de esquerda e são de ideologias perigosas, perigosíssimas, e que afetam muito a nossa liberdade, a nossa família e os nossos interesses mais nobres. Sinomar, eu estava aqui pensando, quando nós éramos crianças, o Brasil Isso faz tinha muito tempo, né? 3% de evangélicos, 3%. E nos anos 70, eram 7% de evangélicos no Brasil, ainda muito pouco. A média diz que nós somos 36, mas 33, não é? 33, mas nós temos já mais de 5 anos que não temos censo no Brasil. Eu acho que nós vamos beirar aí os 37, 38%. Sim. Isso dá 80 milhões de evangélicos comprometidos. Então é uma força muito grande. O que é isso? É uma força tremenda. Então é normal que hoje nós tenhamos tantos evangélicos em funções de liderança do país, né? E isso é muito importante. E aquilo que aconteceu, por exemplo, no Camboja, quando o líder mandou matar todas as pessoas instruídas, e dentre elas estavam os cristãos, não é? Mao Tse Tung, na época da Revolução Cultural, ele matou 60 milhões de cristãos. Sim. Hoje, não há clima para isso. Sim. No Brasil, nem na América, nem em lugar nenhum. Nós temos na América hoje um presidente de esquerda. Sim. Mas ele está com dificuldade para reinar, porque o país é um país democrata. Para liderar, né? Para liderar. Eu disse o quê? Reinar. É por causa da rainha, a gente está... Tem a rainha aí, né? Você demorou a falar da rainha, viu? Não. Nem tô falando. Pois é, mas é igual a esquerda hoje no Brasil. Entra um presidente de esquerda aí, ele não vai governar. Olha, o Sinomar está aqui fazendo questão de chamar atenção quando eu falo qualquer coisa das mulheres. Mas olha, não tem jeito. Hoje, até com ele, que é tão político, que é tão envolvido, as pessoas convidam ele e fazem questão que eu esteja, só porque eu sou mulher, só por causa disso, porque a força política está nele. Mas a minha presença faz diferença pelo fato de ser uma presença feminina, porque todo governante sabe que ele precisa da força feminina. É lógico. Não tem jeito. É lógico. Não tem jeito. E eu acho a mulher tão competente quanto o homem, algumas mais, inclusive, não é? Elas são muito porque fortes. Porque a cultura hoje, né? é uma questão de estudar, não é? Tem que estudar. E hoje as universidades estão cheias de mulheres. Sim. Cheias de mulheres e uns gatos pingados lá de homens. Entendeu? Não, mas isso aí é importante a gente misturar aqui na conversa, porque senão fica uma conversa, de certa forma, meio que deformada, pode dizer assim. Tá certo, a palavra correta é deformada mesmo. Então, tudo isso que nós estamos conversando, a gente sabe que as mudanças que têm acontecido, o crescimento do evangelho no Brasil, é porque também o povo evangélico tem buscado o avivamento. Eu sei que ainda falta muito. Nós já tivemos grandes avivamentos em outras épocas
e hoje nós temos buscado. E não só o povo evangélico, mas também uma linha da Igreja Católica tem buscado o avivamento. E hoje nós temos ouvido a frase: o Brasil é do Senhor Jesus, o Brasil é terra de avivamento, e eu gostaria que você conversasse um pouco sobre isso agora. O Brasil é do Senhor Jesus foi uma expressão que nasceu no meu escritório aqui em Goiânia, não é? Nós estávamos gravando um programa de televisão e quem coordenava aquele projeto de televisão na época era o Vicente e a Sirlene. E ali conversando surgiu a frase e nós fizemos um adesivo, lançamos aqui em Goiânia e depois surgiu a ideia: o Brasil é do Senhor Jesus. E povo de Deus declare isso. Primeiro era Goiânia, né? Goiânia, depois o Brasil. Eu vou em Londres pregar, eu chego lá, tinha um cartaz bem grande atrás do palco: Londres é do Senhor Jesus. Eu fiquei muito emocionado com aquilo, né? Porque uma coisa que nasceu na minha casa alastrou-se para todo o Brasil. Esta frase, comumente usada hoje, o Brasil é terra de avivamento, é porque hoje só existe na Terra um país em plenas condições de alcançar todo mundo com o Evangelho nos próximos anos, que é o Brasil. E o Brasil hoje é composto de igrejas evangélicas apaixonadas por Deus. Entendeu? E nós temos hoje centenas, eu diria até milhares, de jovens sendo preparados nas jocuns do mundo inteiro e que estão inflamados e desejosos de se envolverem com missões transculturais. Isso é uma notícia alvissareira. Isso é uma notícia maravilhosa. Por quê? Porque nós estamos vendo um grande despertamento na igreja brasileira para que o evangelho chegue até os confins da terra. Olha, nós estamos conversando sobre isso e é muito bom. Você está participando do podcast Conversa de Sofá e você pode deixar o seu comentário, porque isso vai enriquecer muito a nossa conversa. O Brasil é terra de avivamento, é o que nós estamos conversando. Sim. O que podemos esperar? Isso. Eu creio que a profecia de Joel, capítulo 2, vai se cumprir agora, porque ela nunca se cumpriu e eu não vejo espaço na história para acontecer em outra época. Então você podia repetir a profecia de Joel para que todos que estão assistindo possam entrar lá em Joel, seu pensamento? 2, verso 2 diz: eis que surge um povo forte e poderoso como nunca houve antes e nunca mais haverá pelos anos adiante. Não existe nenhuma nação da terra hoje que tem condições de gerar esse povo poderoso. Nossa, mas que tremendo, hein? Nenhuma nação. Forte. Então, esta profecia só pode ter cumprimento no Brasil. Isso também me arrepia e me emociona. Muito forte mesmo, Entendeu? E hoje são milhares de pastores no Brasil que acreditam plenamente que a profecia de Joel vai se cumprir com a igreja brasileira. Porque a igreja brasileira que tem um verdadeiro exército, uma verdadeira corporação de santos comprometidos com a evangelização do mundo e estão atraídos por este desafio de uma maneira impressionante. Lá em Joel diz o seguinte: primeiro Deus levanta este exército, em seguida os sacerdotes, os líderes, os obreiros serão conduzidos a um período profundo de arrependimento com jejum, prantos e muita oração. Então, a Bíblia diz que Deus ouvirá do céu. Deus ouvirá e vai gerar na terra, no caso no Brasil, um período de tremenda fartura, prosperidade espiritual e prosperidade financeira e também prosperidade na economia. O Brasil hoje
é o único país que tem condições plenas de sustentar com alimentos todo o planeta Terra. Isso é incrível. Demais. Então eu vejo que Deus reservou esta nação para esta última hora. Isso está provado cientificamente. O Brasil hoje tem condições de sustentar o mundo inteiro. Ai da China, no momento, se não fosse a agricultura brasileira. Então, o agronegócio no Brasil está sendo incentivado dia após dia, dia após dia. Você anda aqui em Goiás, por exemplo, eu estou aqui em Goiás, há milhares de hectares de soja, de trigo, de tudo. E quase todas as lavouras já foram compradas pela China. Sim. Entendeu? Quase todas. Toda a então, produção. a China hoje, ela produção, vive... Né? Produção. Ela já vive às nossas custas. Mas o Brasil hoje pode ser o celeiro espiritual e material de todo o planeta. Então você entende que o Brasil terra de avivamento, ele vai influenciar todas as áreas. Todas as áreas, porque... E o Brasil, o mundo também vai ficar dependente do Brasil. E nós teremos para o mundo uma maravilhosa mensagem, uma notícia maravilhosa de salvação. Então, e dizendo que o segredo desta nação é que Deus está no comando. Deus está no comando do Brasil. Deus é o Senhor do Brasil. Deus governa o Brasil. Por isso, a importância de nós termos agora imiscuídos, envolvidos na política, homens separados por Deus para esta hora, sim, para este momento. Então, é isso que eu ia te cutucar aqui, é que por isso, então, você acha que a política... Deus está preparando o ambiente. É importante, né, esse envolvimento da igreja com a política. Tem gente que fica preocupado. Porque Deus tem muito mais do que isso. Né? Deus tem gente preocupada com o que o diabo está fazendo. Nós precisamos de olhar o que Deus está fazendo. Sim. Deus está preparando o palco para o último ato da história. Sim. Entendeu? E é um período maravilhoso. E nós que moramos aqui no Brasil somos privilegiados. O governo de Deus é diferente do governo que nós conhecemos, porque o nosso governo é um governo democrático e o governo de Deus é um governo teocrático, é diferente. Nós vivemos num regime democrático hoje, porém, quando as instituições se submetem a Deus, daí a importância de termos pessoas chaves nos lugares chaves. Quando as instituições brasileiras passam a depender de Deus, o comando vem direto do céu. Então seria uma mistura de democracia com teocracia, não é? Agora, depois deste período, desta última dispensação, que é a dispensação da graça, nós entraremos numa outra dispensação de 1000 anos, que é o milênio. Aí o governo será teocrático. Jesus será o único rei sobre a terra, está lá no livro de Zacarias, o único rei. E ele então vai governar à sua maneira. Enquanto não chega esse tempo, o nosso papel se envolver cada vez mais para que tenhamos governantes, homens e mulheres. Homens e mulheres completamente convertidos e transformados, para que os princípios do reino de Deus já comecem a ser implantados dentro das pessoas. Entendeu? Entendi. Então, este é o papel do sal. Transformar por dentro, né? Evitar que o mundo apodreça através de uma proposta que a igreja tem, não é? Para o mundo em todas as áreas. Na cultura, na educação, nas artes, no entretenimento, na religião, na política, na economia. E é papel da igreja conquistar estas áreas, porque em Apocalipse 11, verso 15 está escrito: e os reinos do mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo. Quem é que vai conquistar para Jesus os reinos deste mundo, as áreas, os segmentos deste mundo? A igreja. A igreja. A igreja não será derrotada, como muitos pensam, estão com medo do diabo, conversa fiada.
A igreja sairá da terra como vencedora. E nós, quando chegarmos no céu, nós receberemos o título de vencedores. Sim. Entendeu? Então, a igreja nasceu para vencer. E nós venceremos todas as adversidades que se manifestam à nossa frente. Muito bom, está sendo muito bom, mas a gente já está caminhando para o final do programa e eu queria que você então deixasse agora a sua mensagem, lembrando que o nosso programa a gente começa a conversar e começa a sair um pouquinho, lembrando que a nossa conversa de sofá hoje é sobre o envolvimento da igreja na política. A igreja não pode se omitir. Nós não podemos excluir um setor demonizando aquele setor. Não, é da alçada da igreja influenciar. Para influenciar, ela precisa se envolver. Jesus diz que nós deveríamos ser luz do mundo e não de apenas alguns setores do mundo. Nós devemos brilhar em todas as áreas de atividade humana. E eu fico feliz de ver que Deus está levantando um povo comprometido, apaixonado por almas, um povo que ama de verdade sem fingimento e que acredita que a palavra de Deus, principalmente o texto de Joel, vai se cumprir agora na nossa geração, e isso vai dar à igreja condições de alcançar o mundo inteiro. E Deus vai usar também outras ferramentas, outros mecanismos que a igreja tem hoje, como a internet, por exemplo, para chegar lá nos confins da terra, onde eu não posso ir, a minha imagem pode ir. Não é? A tecnologia 5G vai ser um fenômeno. Agora imagine quando chegar a tecnologia 6G. Não é? Nós vamos fazer proeza. Tudo vai facilitar. É verdade. Entendeu? Cada vez mais. Tudo vai facilitar. E eu vejo Deus agindo, eu vejo a mão de Deus operando. Então eu digo para a igreja, para que todos levantem o ânimo, todos levantem os olhos para o céu, porque Deus está fazendo, Deus está agindo. E o juízo de Deus virá sobre a igreja para exatamente purificá-la. Vai ficar claro, patente, notório quem é quem na igreja. Porque tem muita gente na igreja hoje que são aproveitadores. Entendeu? Porque o ambiente é bom, tem escolinha para as crianças, etc. e tal. Mas vai chegar o momento em que quem quiser se santificar, como disse o profeta Daniel, se santifique. Quem quiser se sujar, que se suje. Vai haver uma divisão clara de quem é quem. E é com este povo separado, santificado, que Deus vai promover no mundo uma revolução espiritual. Aí, sim, virá o fim. Jesus voltará e voltará para reinar. Muito bom a nossa conversa e valeu muito. Eu sei que vai ser muito esclarecedora para muita gente que está precisando mesmo de entender um pouco mais desse envolvimento da igreja com a política e até onde pode se envolver. É verdade. Então, muito obrigada. Sempre é muito bom conversar com você e que Deus possa te abençoar a sua esposa. A minha família, né? A sua família, a sua vida. Amém. Um abraço para você também. Amém. Viu? Deixe aí o seu like e também a sua participação. Amém. Um abraço. Amém. Obrigado. Estou sempre às ordens. Um abraço para todos.